Olá, bom dia. Deus abençoe o seu dia. Que você tenha uma excelente quarta-feira. Quero nesta quarta-feira nublada, previsão de calor, dizer que eu desejo a você uma excelente quarta-feira para você, para sua família, para você que vai trabalhar, um bom trabalho. Que Deus abençoe, que Deus cuide de você, guarde a tua entrada, a tua saída, te guarde, te livre de todo mal aonde você for trabalhar. Que Deus, aquele que vai estar em casa nesta manhã, que Deus também abençoe o seu descanso, o seu repouso. E aquele que está desempregado, procurando aí uma porta, eu queria dizer para você que Deus vai abrir a porta, porque não desista, confie, porque Deus vai abrir a porta. Você que está passando dificuldade, você que está passando por luta, por prova, não desista, então somente confie. Confie no Senhor, coloca as tuas perspectivas no Senhor, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não mente, Ele não se engana, Ele não se atrasa. Amém? É isso que eu quero desejar para você neste dia. Trago aqui hoje uma rápida palavra para você, meu irmão, que está sem direção, ou está pensando em desistir, e muitas vezes por conta da luta. E eu sei que muitas vezes a dificuldade faz a gente pensar que Deus não está conosco. Mas eu quero que você creia nesta manhã que mesmo na dificuldade, Deus continua contigo. Aleluia. Nós precisamos procurar, precisamos buscar. Você sabia que a história da Bíblia está recheada de situações em que não havia saída, e a única saída era buscar a Deus. E quando essas pessoas que estavam nessa situação decidiram buscar a Deus, Deus entrou com providência e entrou com resposta, né? Então a gente precisa entender que muitas vezes nós estamos buscando a solução em lugares que não é possível, em lugares que a gente só a ótica humana pode acreditar que pode vir de lá. Às vezes de um amigo, às vezes de um patrão, às vezes de um conhecido, às vezes de uma situação. Mas eu te digo, melhor do que buscar antes todas essas coisas, a gente fazer aquilo que está lá em Mateus, no livro Evangelho de Mateus, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Parece simples, mas não é, meu irmão. E na verdade, isso é o que acontece conosco. Porque tudo a gente tem que seguir um exemplo, né? E quando a gente segue esse exemplo, a gente vê que realmente Deus, Ele abre portas, Ele acalma a tempestade, Ele nos tira do charco de lodo e nos põe nos nossos pés firmes sobre uma rocha. A palavra de hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. A história de um homem que ele só aparece aqui na Bíblia. Você não vê falar dele antes, nem você vê falar ele depois. Mas esse pedacinho aqui faz a gente entender que quando nós não aceitamos a nossa situação e buscamos a Deus, Deus nos direciona, nos capacita, nos atende e nos faz passar por cima, entendeu? A Bíblia diz que e foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Então aqui a Bíblia já diz que ele foi ilustre. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Na cultura judaica desse povo aqui, a cultura antiga, o nome da pessoa já dizia o tipo de vida que ele ia ter. Ela teve com dores, e o nome Jabes significa dor, sofrimento, sequidão. Então, isso seria o que seria da vida dele. Mas ele não aceitou isso. Claro que quando ele nasce, ele não sabe disso. Mas ele vai crescendo e ele vai entendendo, passando por dificuldades, por lutas, porque toda a vida o povo de Israel passou por luta, e com Judá não era diferente.
né, na tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó, não era que foi gerar a tribo de Judá, não era diferente, passava por dificuldade, conquistava as coisas na base da luta, na base da força, né, para poder conquistar as coisas, viver ali o seu dia a dia. E aí Jabes, ele vai crescendo e ele não aceita isso. Peraí, por que é que eu vou ter uma vida de sequidão? Por que é que eu vou ter uma vida de sofrimento? Eu não aceito isso que determinaram para mim. Então, meus irmãos, Jabes invoca a Deus e ele decide fazer uma oração. Ele diz: Senhor, se me abençoares muitíssimos e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Terminou a oração. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Irmão, você não vai ouvir mais falar de Jabes aqui na Bíblia. Aí continua aqui a descendência do povo de Judá, continua outras guerras, outras lutas, outras conquistas, outras pessoas vêm, mas Jabes está aqui. E o que interessa para a gente é entender que o que ele pediu, o que ele orou a Deus, ele teve o seu pedido atendido. E o que isso traz para mim, para você nesse dia aqui, diante de uma situação de dificuldade, uma determinação de fim, uma determinação de coisas ruins na nossa vida, seja ela de qual parte vier, você não pode aceitar. Mas você não vai aceitar brigando, você não vai aceitar não fazendo, você não vai aceitar lidando com as suas armas com o seu braço. Faça que nem Jabes, por causa de uma oração. Ele foi ilustre, o mais ilustre dos irmãos. E ali eu acredito que todos os irmãos podem ter visto, no meio de todo aquele sofrimento, Jabes se destacar, porque ele fez uma oração a Deus, confiando que Deus ia mudar a situação dele. E quando a situação dele muda, muda de toda a família dele. Então, você pode ser a esperança que a sua família está esperando. Você pode ser a esperança que lá no seu trabalho pode mudar tudo. Você pode ser a esperança que no ciclo de seus amigos vai fazer eles acreditar em algo que é real e tangível, pegável, algo real e concreto. Então, você pode mudar a história da sua comunidade, do seu ciclo de amizade, do prédio em que você mora, do seu trabalho, da escola. Você pode ser o responsável. Por quê? Por causa de uma oração. Faça que nem Jabes nesta manhã. Acredite, Deus pode mudar a tua história. Pai, eu quero orar, Senhor, por quem está ouvindo essa mensagem agora. Abençoa, Senhor, a vida dele. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Alarga, Senhor, as tendas. Abre, Senhor, os pensamentos. Renova, Senhor, as forças. Restaura, Senhor, aqui a confiança, Pai. Restaura, Senhor, a fé. Em nome do Senhor Jesus. Cobre com tuas mãos. Acampa, Senhor, teus anjos ao redor. Apresenta-se, Senhor, para teu filho, para que ele veja que o Senhor é Deus e que para o Senhor não há impossível. Amém? Deus abençoe o seu dia. Tenha uma excelente quarta-feira, em nome de Jesus.